No dia 21, Alan dos Santos fez uma importante denúncia a respeito do consórcio de mídia que existe no Brasil e no mundo. Acontece que, no programa em que o Alan fez a denúncia, o Paulo Figueiredo também estava presente, também estava na bancada, e o Paulo Figueiredo foi avisado de última hora que o Alexandre de Moraes havia sido intimado pelo Congresso dos Estados Unidos. E essa coisa do Congresso dos Estados Unidos com o Alexandre de Moraes vindo através do Paulo Figueiredo, meio que ofuscou a denúncia do Alan dos Santos. E depois disso, final de semana todo e o fim da semana, ninguém falou sobre outra coisa. E sim, nós tivemos muito trabalho para esclarecer as pessoas do que se tratava no final das contas, porque muita gente estava achando que era um mero deputadozinho inquirindo ou intimando um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então a gente teve muito trabalho de explicar quais são os comprometimentos, principalmente das relações democráticas e diplomáticas envolvendo esses dois países. E aí a denúncia do Alan ficou meio que ofuscada por esse frisson todo, porque, afinal de contas, justiça no judiciário é tudo que o brasileiro mais sonha e anseia no dia a dia, de acordo com as últimas atrocidades que a gente vê sendo cometidas, né? E uma das atrocidades que está sendo cometida nesse exato momento é a continuidade da prisão do Felipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro, que foi preso por ter viajado numa viagem que ele não fez. Ele já provou, o governo dos Estados Unidos, a inteligência dos Estados Unidos, todo mundo já falou para Alexandre de Moraes. E esse negócio aí que você está acusando esse menino, ele não fez. E o Felipe Martins continua preso. E todo mundo se pergunta, afinal de contas, por que o Felipe Martins continua preso? Longe de mim encerrar o assunto aqui. Mas eu preparei um material bastante interessante sobre a denúncia do Alan dos Santos e eu queria dividir com vocês para que vocês entendam que quando eu disse no vídeo de ontem que o Brasil e o mundo estão sendo governados pelo cramunhão, pelo pata larga, pelo chifrudo, pelo rabudo, através das ferramentas de administração estatal e consórcio midiático, vocês não acharem que eu estou pissuluco das ideias. Então fica comigo até o final desse vídeo, vou pedir o seu like, seu compartilhamento nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap. Se inscreva no canal e ative o sininho se você tropeçou aqui por acaso. Se você já é de casa, reveja a sua inscrição. E antes da gente partir para a pauta, eu sugiro que você prepare aí um belo sal de fruta, um belo antiácido, porque você vai querer vomitar. Uma excelente terça-feira a todos. Bora para as notícias, que é para isso que a gente está aqui. Vamos lá. Vamos começar então com o print, a denúncia do Alan, que aconteceu no dia 21 de junho, às 3h46 da madrugada, tá? E ele diz: essa é a Juliana Piva, uma criminosa, e sabe, como confessou na conversa, que a Polícia Federal está amando de Alexandre. Está todo mundo falando muito a respeito do perfil e de quem é a Juliana Piva. Mas eu acho que isso aqui é o mais importante da denúncia, tá? O restante é tudo cereja do bolo, mas o arcabouço, o alicerce é esse aqui. A Polícia Federal está amando de Alexandre de Moraes. Não importa se as ações são ilegais. O consórcio midiático sabe disso e se cala absolutamente por algum motivo que a gente ainda não descobriu. Então ele fez aqui os prints, mas eu vou deixar ele mesmo ler para vocês. Vamos ouvir o Alan um pouquinho? Eu peço paciência para vocês. Vamos lá. Na madrugada do dia 21, eu publiquei que eu não iria desistir. Publiquei também uma série de imagens, são 3 imagens, que no Brasil chama-se print, por causa daquela tecla, print screen, que é um screenshot, quando você grava uma imagem que está no seu celular. Publiquei essas 3 imagens, que seria uma conversa entre a Juliana, da Abrage, e um outro jornalista. As conversas são bem interessantes. Eu vou lê-las para você. A mensagem começa assim, Querido, esqueça o Felipe Martins. Ela estaria, então, mandando mensagem para um jornalista da UOL, como ela mesma vai dizer. Deixa eu contextualizar um pouquinho antes, que é o seguinte. O Alan trouxe essa denúncia dizendo
que algum jornalista pediu ajuda para ele e mandou esses prints para ele. Tá? E aí ele divulgou esses prints. Vamos lá. Mensagem. Apague esse story sobre ele. E, por favor, não publique aquela matéria. Então, é um jornalista que publica matéria no UOL. É uma causa perdida, sejamos pragmáticos. Salvar o Felipe, aquele que fez o gabinete do ódio, lembra? Significa sacrificar a PF e até mesmo o Moraes. Aí é muito importante a gente parar, porque, primeiro, o Felipe Martins não fez o gabinete do ódio, o Carlos Bolsonaro também já foi acusado do mesmo crime, entre muitas aspas, entre outros influenciadores de direita, que também foram acusados de terem feito um tal gabinete do ódio que nunca existiu, ok? E eles estão falando ali especificamente da prisão do Felipe Martins, então atentem para isso. Ele vai apodrecer merecidamente na cadeia por uma viagem que ele nem fez. Ou seja, tudo que o advogado de Felipe Martins está tentando provar na justiça, a jornalista Juliana Piva sabe que o Felipe Martins está falando a verdade, o jornalista que ela está conversando sabe que o advogado do Felipe Martins está falando a verdade, parece que a única pessoa que não sabe é o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal do Alexandre de Moraes. E está tudo bem. Seguimos em... Ela diz, ele vai apodrecer na cadeia por uma viagem que ele não fez? Está tudo bem. Essa é a maldade, a crueldade desses profissionais. Tá? Esses que abandonaram o sacerdócio do jornalismo desde que nasceram. Aliás, se esse povo teve um dia a ideia do que é o sacerdócio do jornalismo, me parece que esqueceram já há muito tempo. Então ela diz com a maior disfarçatez e a maior naturalidade. Ele vai apodrecer na cadeia por uma viagem que ele não fez e está tudo bem. Está tudo bem para ela. Porque não é ela, nem o pai dela, nem a mãe dela, nem o filho dela que vai apodrecer na cadeia por uma viagem que não fez. Em frente, vamos sobreviver, prometo, ok? Juju, longe de mim defender esse indivíduo, mas a PF falsificou o histórico de viagens dele um mês após a prisão. Olha que divulgação, que declaração, que denúncia gravíssima. O jornalista que está supostamente sendo constrangido pela Juliana está argumentando que a Polícia Federal falsificou o histórico de viagens dele um mês depois que ele foi preso. Ou seja, no momento em que Felipe Martins foi preso, a justiça em si não tinha nada que pudesse levar Felipe Martins para a cadeia. Nada dentro do nosso ordenamento jurídico e legal. Mas esse jornalista aí parece que já sabia que a Polícia Federal havia falsificado o histórico do Felipe Martins no que tange a viagens durante um mês depois, somente após um mês depois da prisão, porque não tinha nada, né? Vamos continuar. Estão tentando indiciar o sujeito desde fevereiro. Agora é com eles. No caso, com eles, a PF teria, então. Depois será nossa vez. Tem conversado com o Mazuco? Aí eu paro um pouquinho para contextualizar o seguinte. Esse jornalista que a Juliana está tentando constranger, ou como ele entendeu que foi uma ameaça, primeiro ele entendeu que agora é com eles e depois será com esses dois que estão conversando. E aí ele cita um tal de Mazuco, tá? Eu vou parar porque eu fiz uma pesquisa e o único Mazuco que eu encontrei na internet que tem a ver, por exemplo, com fake news é esse Heitor Mazuco, que é, por coincidência, repórter do jornal O Estado de São Paulo. Mas, gente, olha só, pode ser que não seja esse. Mas, não sendo esse, eu quero aproveitar que eu encontrei o perfil dele e eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha, o Heitor Mazuco, ele compartilhou o Vinícius Valfré. Vinícius Valfré, ele é repórter do Estadão em Brasília e ele faz jornalismo investigativo. Olha só o que o Valfré compartilhou, no dia 17 de junho de 2024. Tem os grupos, né, chamados Caçadores de Fake News, e o Valfré entrou no grupo. Esses grupos estão falando especificamente das mentiras do Tiago, a peça publicitária para as mentiras do governo de Janjo. Então,
E aí ele entrou no grupo, e aí você vê aqui, ó, Caçadores de Fake News 1. Ele foi comovido pela versão do marido enfeitada pelo Brasil Paralelo. Gente, temos um repórter do Estadão infiltrado aqui. Vamos ficar atentos. E aí ele estava no grupo Caçador de Fake News 45, a Clarissa removeu. Ele foi para o 1, a Clarissa removeu. Ele foi para o 179, foi removido pela Clarissa igualmente. E no 186 não foi diferente. Mas para baixo ele põe esses prints. Doutor alguma coisa. Eu acho que o drama dele é super essencial para cativar as pessoas. Não se comove sem um draminho, sem um teatro. De quem que ele está falando? Eles estão debatendo a respeito da eficácia das mentiras do Tiagão, aquele que está com mandado de prisão aberto no Brasil, está morando no México e tem mais de 1 bilhão de visualizações num vídeo fake news. Pois é, a corja, o consórcio midiático que vive nas nossas páginas nos acusando de fazedores de fake news, eles sabem que o Tiago faz fake news. É a velha máxima, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. É isso aí, agora a gente prova, ó. Aí tem, eles produzem um conteúdo sensacionalista de linha de frente. Nós sabemos que não é verdade, na real, todos sabem que não é verdade, mas incomoda muito o lado de lá. Por exemplo, o vídeo em que a reportagem cita a finalização do Bozo, todos sabemos que não aconteceu, infelizmente, mas o lado de lá entra em desespero. Mais um post que ele printou. Acho muito fácil criticar ele assim, mas admiro o trabalho que ele faz, sujando as mãos. Afinal, não se combate o bolsonarismo com flores. Eles são muito sujos e, infelizmente, poucos têm a coragem de pular na lama para brigar. Tiago tem seu valor, apesar das críticas. Então tá aí, ó. E aí o Valfré fala, eles reconhecem que o Tiago dos Reis desinforma, mas como é a favor de Lula, está tudo bem. Seria só mais um draminha, algo que talvez não estejamos prontos para entender. Como, voltando no vídeo do Alan, o jornalista pergunta para a Juliana, você tem falado com o Mazzuco? E o jornalista, né, que fala com a Juliana, está dizendo, olha, estou de saco cheio disso, eles estão mentindo, é tudo mentira, esse rapaz está preso injustamente, e pergunta, você tem falado com o Mazzuco? E eu encontro um jornalista do Estadão, de sobrenome Mazzuco, que está envolvido aí provavelmente com a investigação desses grupos de caçadores de fake news que muito provavelmente, supostamente, talvez façam parte do grande gabinete do ódio, do amor, que Lula gasta milhões do nosso dinheiro para botar de pé. Eu achei interessante. Se não for esse Mazzuco, pelo menos fica aqui a denúncia de que tem jornalistas do Estadão, sim, investigando as verdadeiras fake news, tá bom? Vamos voltar aqui para o vídeo do Alan. Paramos ali no Mazzuco, né? Aí ele fala que ele saturou com esse caso. Ele saturou com esse caso. E ele sabe que isso vai respingar em todos ali. Em todos ali seria onde? Vamos imaginar que seja esse Mazzuco, o jornalista do Estadão que eu encontrei. Será que vai respingar no Estadão? Será isso? Bom, gente, eu não sei se é o mesmo Mazzuco, tá? Mas se não for, vocês já guardem as devidas proporções que o Estadão está, sim, investigando os grupos de caçadores de fake news. Continuando aqui. Quem é Mazzuco e todos ali eu não sei ainda, né? Ela diz, desde março todos os nossos colegas já estavam cientes disso. Vocês entenderam? Felipe Martins foi preso em fevereiro, ele está sendo tentado, né? Indiciamento para ele desde abril, desde fevereiro, e a Juliana está dizendo que todos os colegas dela já estavam cientes disso. Olha que maravilha! Siga a sabedoria coletiva e deixe esse assunto de lado. A Polícia Federal vai indiciá-lo em breve. É frágil e não tem sustentação. Precisamos dar uma ajudinha, entende? A mídia porca precisa dar uma ajudinha para as ilegalidades cometidas pelo sistema ditatorial. É ou não é, como a gente sempre diz, que um ditador não é ditador sozinho, que ele tem os seus asseclas para dar suporte a todo tipo de ilegalidade que ele impetrar. Tá aí um grande exemplo, que na minha opinião
é sim um grande exemplo de que como isso pode ser implementado. Tá? Nós vamos chegar no ponto de isso é verdade? Foi a Juliana? Não foi? Fica aí comigo. Conto com você. Você ainda tem aquela situação pendente. Isso foi uma chantagem ou foi uma ameaça? A Juliana está dizendo para esse suposto jornalista que ele ainda tem alguma situação pendente, que está ligada com levantar suspeitas sobre score, não parecer inteligente. Levantar suspeitas sobre o score. Não parece inteligente. Repense, ressignifique. Que tal ajudar um asilo? Vamos fazer isso? Ela está tripudiando em cima de uma suposta humanidade do jornalista que está vindo à tona, uma certa consciência a respeito das injustiças que estão sendo cometidas, neste caso especificamente com Felipe Martins. E ela pega essa suposta consciência renascida e esse vislumbre de humanidade que está permeando o raciocínio do jornalista e ela tripudia. Está doendo muito? Vamos ajudar um asilo. Que absurdo. O cara teria então colocado um emoji ali, né? Oxe, tá brincando, é? Ameaça? Tudo certinho contigo? Que história é essa, hein? Foi hackeada? Foi? Não é ameaça, amor. É só um conselho. Aqui vai mais um conselho. Conversei com a Marcela ontem. Ela sugeriu que você faça com o Godoy, como o Godoy fez. Bom, não sei quem é essa Marcela, mas eu achei um Godoy que tem a ver com Weingarten e tem a ver também com Estadão. O Estadão, aqui ó, Operação Tabajara Argentina, que acusou o Weingarten de tentar conseguir asilo político para Bolsonaro na Argentina. E esse editorial, esse especial, foi escrito por Marcelo Godoy. Será esse o Godoy que ele está se referindo? Vamos voltar para o vídeo. E recue com Weingarten. A próxima grande novidade que você pode descobrir é que ele será indiciado com as joias. Ela botou um emoji, né? Se não cumprir o acordo com a PF em relação ao, adivinha, nazistinha. Seja grato. O seu furo sobre a Michelle só foi possível graças ao Weingarten. E olha que grande coincidência. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Segura aí, gente, que tem... Ó, o Metrópolis, no dia 21 de junho, estava falando de... O caso Michelle. A Polícia Federal já definiu o destino de Michelle no caso das joias. Tudo no dia 21. É impressionante. Voltando. Eu também quero te dar um conselho. Não me dê mais nenhum conselho, Flor. Pode ser? Vou manter a matéria. E não faço isso para ajudar adversário, mas para nos proteger do que vem pela frente. Então, ele sabe muito bem o que vem pela frente. Aí ninguém mais vai poder chamar nós, jornalistas, conservadores de chapéu de alumínio. Porque se tem a gente que está avisando, vem coisa pesada pela frente, parece que esse jornalista, que até então ninguém supunha quem fosse, também sabia que vinha coisa muito pesada pela frente. Em vão, querido, teria dito ela. As pessoas mais poderosas do país estão contra um ex-assessorzinho de nada. O pobrezinho está preso indefeso. Existem amigos, com aspas, do próprio Felipe colaborando com a PF. Isso aí também levanta uma boa suspeita e eu acho que quem for mais próximo deveria fazer uma investigação independente, né? Saber quais amigo de Felipe que está colaborando com a PF. Bem, independente de quem seja, a colaboração está sendo pífia, né? Porque até agora eles não conseguiram material probatório para um indiciamento. Abre aspas. Se não existe crime, basta criar um crime. Fecha aspas. Quem sempre falou isso? Esse é o show do jornalismo atual. Se não existe crime, basta criar um crime. E o jornalismo, Valéria, tem condição de fazer isso? Acredite, meu pequeno padawan, tem condições e tem condições de sobra. Se você mudou, eu não mudei. Quando a consciência bater, lê alguns tweets do nazi que passa. Vou dormir, querido.
Me desejo boa sorte. Amanhã meu dia será ótimo e o seu também, se você esquecer essa história. Beijos de luz. Não parece mesmo uma ameaça? O meu dia será ótimo e o seu também, se você esquecer essa história de publicar matéria de Felipe Martins. Após a divulgação dessas conversas, a Juliana saiu dizendo que não eram verdade. Na verdade, ela não saiu dizendo por aí. Precisou que a Paula Schmidt perguntasse para ela se aquelas imagens eram verdadeiras. Eu vou parar aqui com a imagem do nosso gengivudo maravilhoso, porque vocês sabem muito bem, né? E aí a Paula Schmidt perguntou para ela, Juliana, esses prints são genuínos? E ela falou, óbvio que não. A Juliana também declarou ao ICL que aquela conversa que o Alan denunciou, os prints que ele recebeu de um outro jornalista pedindo socorro para ele, ou de uma outra jornalista pedindo socorro para ele, a Juliana estava falando, declarou no ICL, que o Alan estava dizendo que o jornalista que a Juliana estava supostamente assediando seria ele, Alan dos Santos. E isso é uma grande mentira, em momento nenhum o Alan falou isso. Mas o desespero da Juliana foi longe, ela gravou um vídeo, só que ela gravou um vídeo no Instagram. Mas a denúncia foi feita no X, e ela tem perfil no X, inclusive eu sou bloqueada no perfil dela, e eu nem lembro porque devo ter incomodado, então missão cumprida, estamos aí para o que der e vier, e para o que vier e der. O Alan foi e trouxe o vídeo dela do Instagram para o X, e eu vou passar a mostrar aqui para vocês. Bom dia, gente. Infelizmente eu tô aqui para desmentir uma fraude que foi feita contra mim essa madrugada. O Alan dos Santos forjou uma conversa que nunca existiu e cita meu nome, usa a minha foto, mas é tudo uma grande manipulação da minha imagem. Quem me conhece sabe que eu sequer escrevo dessa maneira, inclusive com tanto erro de português. Escreve. E eu precisava deixar esse recado para vocês aqui, para vocês saberem, né? Enfim, que tudo isso é mentira. Mas eu também peço que vocês prestem atenção nessa imagem manipulada, porque inclusive ela forja um Instagram, uma conversa de Instagram, nem aparece ali concretamente quem é a pessoa. Eu não tenho nenhum diálogo com o Alan dos Santos. Aí agora ele tá querendo fingir que é com outra pessoa. Isso também é mentira, tá? Então, assim, é mais uma das mentiras que o Alan dos Santos tá contando. Como vocês sabem, ele é foragido da justiça brasileira. Tá bom já. Bem, algum momento disso tudo que eu expus para vocês, o Alan dos Santos, vocês entenderam que a Juliana estaria conversando com o Alan dos Santos? É isso? Porque em nenhum momento ficou dessa forma, e aí a Juliana disse que sim, ele disse isso, que depois ele estava querendo dizer que não foi, e não foi mesmo, nunca foi. E teve a parte aí do círculo branco em volta da foto, e que isso não acontece no perfil dela. Ocorre que a Paula Schmidt pegou alguém e fez um teste, tá? Conversando pelo Instagram, printou e no telefone dela, que se eu não me engano é um iPhone 14, aparece sim o círculo branco em volta da foto, da mesma forma que apareceu o círculo branco em volta da foto da Juliana, tá? Apareceu sim um círculo branco em volta da foto da Juliana, e eles dizendo que não, que aquilo era montagem, e que nota-se, né, que é montagem por causa desse círculo branco. Inclusive, o Aos Fatos, eles fizeram uma checagem de fatos e disseram que a imagem estava checada e que eles davam a certeza de que era manipulada. Tem que perguntar qual foi a perícia. Quando que eles fizeram a perícia no telefone, tanto da Juliana quanto do Alan. Quem foi o instituto contratado para fazer a perícia? Quem foi o perito? Ah, não? Foi só do achismo da cabeça do Aos Fatos? Exatamente como é da cabeça deles dizer não tem crime, a gente arruma um crime? Me parece que foi mais uma circunstância dessa, tá? Tá aqui a matéria do Aos Fatos, dizendo, né, compartilhadas pelo blogueiro Alan dos Santos, as imagens contêm indícios de edição.
Isso é falso, não é verdadeiro. E aí, avançando um pouquinho, a Paula Schmidt também trouxe um passado não muito distante da Juliana, né? Ela foi mais ou menos que a maestrina do ataque e linchamento público do Marcos Mehlen. Vocês lembram aquele escândalo de que ele assediava as atrizes da Globo e que foi um inferno, e o único a fazer, né, na época, uma investigação séria a respeito do assunto foi o Ricardo Feltrin. A Paula Schmidt compartilhou toda a investigação dele, a gente ficou sempre com o pé atrás, e no fim, hoje, depois de passado algum tempo, a justiça inocentou o Mehlen, né? Aqui, ó, eu escrevi sobre o caso Mehlen, falei do Feltrin. De fato, foi um ataque tipo máfia, super organizado e com muito dinheiro por trás de ONGs super suspeitas, e ela ainda deixa aqui o link do artigo que ela escreveu. Parece supostamente que quem orquestrou todo aquele ataque foi a Juliana, tá? E faz o L. Styler, gente, baita nickname, faz o L. Styler. Ele diz o seguinte: o Adalpiva, entrevista acusadora de Márcios Mehlen, eu falei Marcos, né? Márcios Mehlen, ok, mas nunca se dignou a ouvir o outro lado. Então você tem aqui a entrevista da Juliana com a acusadora do Mehlen, e aqui faz o Ellen Styler, deixa a resposta do Márcios Mehlen abarrotada de provas contra sua acusadora. Então a Juliana é do balacobaco, é desse balagandã aí, tá? Além disso tudo, a Juliana, ela é parte da Abrage. Eu cheguei até a ter notícias de que ela estava num setor, num cargo decisório da Abrage, que é financiada por Jorge Soros, e desde o governo Lula, desde a volta do cachaceiro, né? Jaca cachaçado, que ninguém sabe como foi parar em cima daquele poste, desde a volta dele, a Abrage está integrando o conselho do governo Lula. Então, a Juliana é poderosa, gente. Não mexe com a Juliana, não, hein? Isso é negócio de coisa grande aí, entendeu? Então, segura a peteca. Mas, voltando à origem disso tudo, que é a conversa da Juliana com um jornalista que está ali supostamente sendo coagido, as pessoas perguntam: que raio, mas quem é o jornalista que ia escrever sobre Felipe Martins, que a Juliana estava tentando emparedar? Bem, o Winston Smith trouxe algumas gotas, né? Algumas pílulas de compreensão. Winston diz: a conversa da jornalista Juliana, que ela nega ser verdadeira, é completamente crível, não apenas por estar recheada de idiosincrasias linguísticas dela, que é a forma como ela fala, né, certos trejeitos, que são difíceis de falsificar, mas também por ser o retrato fiel do tipo de mentalidade sociopata que vemos na grande mídia brasileira. A forma com que ela saboreia as crueldades ilegais que estão sendo cometidas contra quem pensa diferente dela é típico do ecossistema ponerológico que compõe a mídia nacional. Aquela conversa é o retrato fiel do tipo de sociopata que temos na mídia. Ela pode negar ser dela, mas é completamente crível e completamente verossímil. Mas ele faz ainda um outro post dizendo: qual a probabilidade estatística de um dia depois dos vazamentos dos prints, o jornalista Schuller publicar uma matéria que confessa ter recebido conselhos de uma amiga jornalista, conselhos esses idênticos ao que estavam nos prints vazados? Pois é, meu querido, minha querida, meus pequenos pardãoazinhos, isto aconteceu, tá bom? E aí aqui, ó, a Paula Schmidt indo em cima. Oi, Juliana, boa tarde. Aproveitando que estás online, tu conhece uma pessoa chamada Fernando Schuller? Aí a Paula sossega a nossa inquietude. Este artigo do Fernando Schuller é a leitura obrigatória, sem exagero nenhum. Prestem atenção no primeiro parágrafo. Ela deixa o link e eu venho aqui com vocês no artigo do Fernando Schuller, que se intitula As Lições de Voltaire. Nossos rastros de pequenos e grandes abusos já vai longe.
E ele começa. No dia 22 isso, tá? Comentei com uma amiga jornalista que ia escrever sobre o caso Felipe Martins e ela foi rápida. Não faz isso, disse ela com jeito querido. E ele perguntou, por quê? Já antevendo a resposta. E ela responde, porque esse treco de prisões e censura da direita não tem jeito. É como aquela traição sobre a qual o casal não fala. Tem muita coisa errada, mas é melhor empurrar para debaixo do tapete. Fecho aspas. Para a suposta amiga do Fernando Schuller. Gente, qual é a probabilidade estatística de num dia vazarem esses prints e no dia seguinte vir essa matéria ao ar? E veja que é na revista Veja, é na Veja. Está todo mundo soltando a mão de todo mundo porque ainda tem algum tipo de juízo nessa classe de faladores de opinião, de formadores, de jornalistas, sabendo, antevendo que vem chumbo grosso para cima de todo mundo e que eles não escaparão? Será que ainda existe? Vamos continuar aqui. Ele diz no artigo que ele achou criativo. Isso mesmo, mas resolvi escrever. Talvez eu seja meio implicante ou seja o gosto pela filosofia. Na minha intuição, o país precisa tratar das coisas complicadas e uma delas é esse treco da prisão provisória e aparentemente infinita de Felipe Martins. Aí ele começa a discorrer. Ele era assessor de Bolsonaro e me lembro de uma imagem dele apertando a mão de Trump no Salão Oval. Sua prisão já vai para mais de 4 meses. O mandado dizia que sua localização era incerta, que poderia ter havido burla do sistema migratório e por isso seria necessária a decretação da prisão cautelar. Dizia também que ele constou na lista de passageiros daquele voo do Bolsonaro para Orlando no finalzinho de seu governo, o que poderia indicar que tenha se evadido do país para fugir da justiça. Tudo 100% errado. O sujeito não fugiu, a localização não era incerta, morava com a namorada em Ponta Grossa e já provou inúmeras vezes que não se evadiu. Ele foi preso dentro do país, gente. Para encurtar a conversa, continua Fernando, sua prisão é um completo nonsense, o absurdo a fogo brando com o qual, muito parece, que já fomos nos acostumando, é o que eu tenho falado ininterruptamente aqui nesse canal e lá na bancada do Ligando os Pontos. Nós estamos acostumando com essas atrocidades, algo precisa ser feito. Continuando aqui no artigo do Fernando. No Brasil de hoje é assim. Viramos colecionadores de absurdos. Um que está na minha lista de top 10 é da Débora. Ela estava lá nas invasões do 8 de janeiro. Ela é cabeleireira de São Caetano, mãe de 2 guris de 6 e 9 anos. No dia do golpe, que ele coloca em aspas, escreveu, aspas, perdeu mané, com um batom vermelho naquela estátua de pedra da Justiça na frente do STF. Andava com a frase debochada do ministro Barroso na cabeça. Foi lá e escreveu. O batom acabou saindo com um pouco de detergente, mas sua imagem está lá. Foi um repórter que flagrou ela ali sentada, calmamente rabiscando a frase terrível com um sorriso no rosto, como leio numa reportagem. Achei que tinha lido sorriso golpista, mas foi minha imaginação. O fato é que ela está presa há mais de 1 ano e, pelo jeito, será condenada a mais de 15 ou 17. Nossa Suprema Corte acha que ela estava dando um golpe de Estado naquele domingo. É possível. Quem sabe ela poderia realmente ter tomado o poder se não tivesse perdido tempo com uma maldita frase. Cresci com as imagens do golpe de 1964, golpe de 1964. Não foi um contragolpe, foi um golpe. Com os tanques descendo a presidente Vargas no Rio, a baionetas, a tropa na rua. E agora aquele batom, algum plano, algum apoio militar, alguma arminha, mesmo que de brinquedo, esquece. Isso é ou não é um esperiano popperiano? Me diz um conhecido. Não é possível provar ou refutar coisa alguma. Há uma tese produzida em última instância e apoio no mundo da opinião. O mundo da opinião é o mundo jornalístico. É o que basta no Brasil de hoje. A maior chance é que os guris cresçam sem a Débora. No último Natal, o mais novo foi para o canto da sala e chorou e disse que sem a mãe nada daquilo tinha graça. Todos choraram e o Natal se foi. Perdeu o manezinho. A frase nua e crua que faltou alguém escrever naquela estátua. Perdeu manezinho. Dói um pouco mergulhar nessas histórias, mas é necessário. É o jeito de entender o que se passa no país um pouco abaixo da pele retórica das redes, do bate-boca político. Reconheço que há uma impertinência nisso.
Tempos atrás me perguntaram por que presto tanta atenção a certos detalhes, e onde está o crime, qual a acusação, onde está escrito na lei e tal coisa e tal. É ou não é o que todos nós vivemos fazendo aqui junto com vocês diariamente? Aí no restante ele diz que ele ficou pensando nisso e foi lá em Voltaire, e aí cita Voltaire aqui. Mas, gente, é inacreditável que, na minha opinião, não existe nenhuma probabilidade estatística de num dia vazarem os prints da Juliana ameaçando ou constrangendo um jornalista que ia escrever sobre Felipe Martins, tentando que ele não escrevesse, e exatamente no dia seguinte vem o Fernando Schiller e escreve sobre Felipe Martins. O que você acha? É ele ou não é ele? Será que foi ele que pediu ajuda do Alan dos Santos? Porque o Alan não disse. E claro que ele não tem que divulgar o sigilo da fonte. O que você acha? Com seu faro de investigador nato de um brasileiro que acordou do meio de um pesadelo. É o Fernando ou não é o Fernando? Conta aí para mim o que você acha. E aí, o Alan dos Santos, porque tá todo mundo dizendo, né? A Juliana diz que vai investigar, vai processar, vai fazer, vai acontecer. E para encerrar aqui nosso vídeo, a Juliana, ela não vai fazê-lo e o Alan explica por quê, ó. Quando a Fernanda Salles desmascarou o Estadão no início de 2019, a internet eclodiu com a hashtag O Estadão Mentiu. O jornal ganhou apoio da Globo, da Folha e de toda a patota da imprensa. Ninguém processou a Fernanda e o jornal onde ela trabalhava, o Terça Livre. Ninguém. Estamos em 2024 e Juliana usa a hashtag dizendo que mentiu no caso dos prints, onde ela mostra sua face mais obscura e abjeta acerca de Felipe Martins. Juliana não irá me processar. Ela usará da velha tática smearing innocent people. Pois é, mas eficaz quando não se tem razão. Afinal, todas as pesquisas feitas sobre o episódio do Estadão apontam apenas para a acusação de fake news que fizeram contra o Terça Livre e a Fernanda, mesmo que ninguém tenha nos processado. E assim, preferem difamar. Então é com isso que nós estamos lidando. Trocando em miúdos, se fosse só a difamação, nós cagaríamos e andaríamos para toda essa corja. O problema é que existem certas instâncias da lei que não se importam mais com a prova do crime, não se importam mais com o que a lei diz que é crime. E vai lá e prende, julga e condena, mesmo que não haja prova do crime, como é solicitado no nosso ordenamento jurídico. Este é o problema, porque a partir da difamação, nós tivemos o caso da Maria da Penha, que suscitou leis, nós tivemos o caso do Meli e nós tivemos o caso do Terça Livre, do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, da juíza Ludmila Lins Grilo, do Monarque, do próprio Felipe Martins, que foi acusado de nazistinha porque passou a mão ali na ponta do paletó, do Adrilles Jorge, que deu um tchau e foi acusado de defender, de fazer apologia ao nazismo, num programa que suscitou um debate onde Adrilles foi contra o nazismo o tempo todo. Então, não existem provas, mas o que aconteceu? Sim, o Adrilles foi demitido. Então, este é o ponto quando a gente fala do assassinato de reputações. A difamação per se, a gente aguenta mais que isso. O problema é que certas instâncias da administração pública usam a difamação como uma prova que não existe para destruir a vida de pessoas inocentes. E aqui parece que este será mais um caso. Então, como eu prometi a vocês, é um mini documentário de tudo que pode acontecer, novamente, com todos os envolvidos. Eu só espero que alguma parte grande da mídia, com um vislumbre de dignidade, uma pequena fresta, uma pequena luz, uma pequena iluminação nas suas consciências de dignidade, de vergonha na cara, de condescendência, de olhar para Felipe Martins entre
todos os outros presos, como a Débora? Que alguém grande na mídia tenha esse vislumbre e que venha a público jogar a merda que precisa ser jogada no ventilador. Porque eu não tenho nenhuma prova, nem vocês. Mas esse pessoal da grande mídia tem, como a Juliana, segundo o post, alegou. Sim, nós sabemos que não tem crime. Mas será assim. E vamos ficar bem, está tudo bem. Não no nosso turno, não estará tudo bem. Porque enquanto Deus permitir, estaremos aqui, denunciando o fim da humanidade desses jornalistas. É o fim da humanidade. É impressionante a crueldade. Eu chego a ver o veneno escorrendo do canto da boca dessa moça, quando eu leio as mensagens e imagino que é execuível, é possível, é muito possível que tenha sido ela mesma. Se não foi, tudo que eu levantei aqui é uma suposição e tudo que está sendo comentado na internet. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, você pode nos ajudar com qualquer valor, é doarpravaleria@gmail.com, e na descrição tem uma conta bancária e uma conta no PayPal, onde você pode nos apoiar, inclusive estando fora do país. E não esqueça do Sinata Gotas, que está tratando a minha pele como nunca e como ninguém. Link está aqui na descrição, são as gotinhas que me levam a caminho de uma pele bem tratada, bem saudável e linda, e eu mais que recomendo, e você pode dividir em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Um beijo no coração e a gente se vê nos comentários.